Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos hoje continuar com o nosso livro. Espero que vocês tenham visto, né? Quem não assistiu ao vivo, assiste depois no YouTube. Eu coloquei as referências, né, sobre alguns cortes, na verdade, do Wagner Borges. Eu gosto muito dele, tá? Ele é uma pessoa que já está há muitas décadas, desde novinho, na verdade, né? Trabalhando com a viagem astral, ele trabalha muito fora do corpo, ele não é ligado a nenhuma religião específica, ele é espiritualista, ele é um trabalhador, né? E ele fala muito sobre as cidades espirituais. Eu acho bacana a gente sempre ouvir outras visões, outras opiniões de médiuns, inclusive, que atuam, né, fora. Eu pretendo ainda trabalhar alguns livros de autores que não são umbandistas, mas que tratam de entidades de Umbanda também, porque eu acho bacana a gente ter esses vários pontos de vista, até para a gente ir enriquecendo, né, o nosso conhecimento, a nossa visão das coisas. Porque, assim, o Rubens Saraceni, gente, ele é um mundo separado. Por que que é um mundo separado? Ele trata de assuntos, ele coloca detalhes, vivências no mundo espiritual e muitas coisas que é só ele que coloca. Então, é uma coisa muito rica para a gente estudar. Mas isso não quer dizer, eu sempre falo, não são verdades absolutas, não são realidades de todos os espíritos, não é realidade de muitos trabalhadores espirituais, né? Vamos voltar a falar, a gente está tratando aqui de um espírito, gente, que é um espírito diferenciado, é um espírito que está numa condição de consciência altíssima. Não adianta, né, a gente ter, né, ter certas ilusões. É muito legal, a gente fica assim, abismado com certas coisas. Essa criação, por exemplo, agora, ele vai falar especificamente do Sagrado Coração do Amor Divino, que é uma colônia espiritual, né? Num formato diferente, prestem atenção, não é uma colônia umbandista. Inclusive, no capítulo agora, ele vai falar especificamente sobre isso, né? Não é uma colônia umbandista, é uma colônia para receber espíritos de todas as raças, religiões, né? Que estiverem aptas a serem amparadas, né? E nisso, a gente parou, né? No final do outro capítulo, no momento em que vem aquele anjo, que é um anjo mesmo, e cria todo aquele local magnífico, aquela edificação, né, linda, do jeito especificamente que ele imaginou. Então, tirou da mente dele, literalmente, né? E agora, dentro, já com o local pronto, e com Sara, lembra que Sara veio, teve autorização para vir visitar e conhecer o local e visitar ele. Então, ele matou a saudade de Sara, né? E quando estão os dois juntos lá, o local onde eles estavam, que era uma cama, né, como se fosse um teatro, um local, se encheu de luz. E essa luz foi se formando, né, na forma dos 21 guardiões dos mistérios sagrados, que são os 20 guardiões do grande Oriente Luminoso, que concederam ao Cavaleiro da Estrela do Guia os símbolos para que ele pudesse atuar de acordo com os 21 mistérios sagrados, tá? E aí, esses guardiões presentes ali, em forma de luz, vieram e falaram para ele, né? Você só honra o seu ancestral místico. Você se eleva e logo cai, para novamente em seguida se levantar. Você avança, conquista, depois retrocede e distribui tudo que você conquistou.
Você cresce o suficiente para poder ajudar os outros a crescerem. Você não quer crescer para subir, mas para poder ensinar a outros como é bom crescer. Então, olha a mensagem que os guardiões dão para ele. E aí você observa, gente, a história da vida encarnada desse espírito e tudo que ele fez em vida, ele fez depois da morte. Guardadas as devidas proporções de tempo, de espaço, de dificuldade de locomoção e de dificuldade de enxergar certas coisas que a gente tem na carne, esse espírito fez isso em vida. Entende? Então, novamente retomando um assunto que eu sei que é importante para muita gente. Você olha a vida de uma pessoa, olha o caráter, principalmente, e você pode ter certeza que a pessoa vai seguir naquela linha depois de morta. A pessoa não deixa de ser quem ela é, porque morreu. Isso é um consolo muito grande, é muito bom para quem tem um ente familiar que morreu. Porque a gente não, tem, né? A gente tem absoluta certeza da vida após a morte, mas é uma vida assim. Você não sabe como, você não sabe onde, você não sabe o que está acontecendo. Então, é uma coisa, a gente fica no escuro, né? A gente não tem notícia direta, assim, com uma ou outra comunicação, algumas permissões de notícia, isso é raríssimo. Mas tenham vamos dizer assim, esse consolo no coração de que a pessoa continua fazendo o que ela faz em vida. Tá? E você sabe que a pessoa, teu ente familiar, né? A pessoa que você morreu que era ruim, que era cheio de defeitos, cheio de falha, você prepara para rezar, você queima a vela, meu amigo, que é agora, porque essa pessoa provavelmente vai precisar. E precisa das nossas orações, entende? Mas se você sabe que ela é uma pessoa que era cheia de virtudes, uma pessoa que gostava de trabalhar, uma pessoa assim, você pode ter certeza que ela vai dar continuidade para isso da forma que for autorizada do lado de lá, né? Eu falo isso por causa de avós, avós, né? Familiares que a gente fica imaginando, né? Como será? E esse espírito mostra muito. O que fez em vida, ele fez depois da morte. Foi exatamente a mesma coisa. Então, nesse momento, ele fica em silêncio, né? O cavaleiro da estrela da guia, e foi pedido que ele falasse. Agora fale, né? Ele fala: olha, eu passei 21 mil anos solares apenas o servindo na divulgação dos mistérios sagrados da criação. Tudo que eu fiz foi por um desígnio do Criador. Então, prestem atenção, esse espírito está há 21 mil anos se programando para este trabalho. Lembra que eu falei no encontro passado, eu falei que o vô Benedito estava se preparando há muitas encarnações para esse trabalho, que ele assumiu essa casa hoje? Então não é assim. Ai, você está com uma missão. Ah, então eu vou desenvolver uma missão. Pronto, não, gente, essas missões são programadas por muitas existências. E uma missão desse tamanho foi preparada por 21 mil anos. Isso é tempo para. São muitas eras da humanidade. Vamos ter que falar sobre isso, sabe por quê? Porque eu pretendo trabalhar um outro livro, que é um livro, talvez todo mundo vai amar, já até me pediram, pessoas, vocês não vão trabalhar, né? Não vai estudar o livro do Britânia Ruas, das almas? Eu falei, eu vou, é maravilhoso, só que para isso a gente tem que preparar o campo, explicar para vocês que existem essas outras eras da humanidade, que não são plenamente conhecidas hoje pela nossa ciência, tá? Mas que existem vestígios muito fortes, vestígios físicos, tá? Tem um templo, tá? Na Turquia, é famoso, que ele tem cerca aí de 12.800 anos, com tecnologia de grafia, de construção. Então, esse templo já é um sinal, inclusive, desta outra era, pré-diluviana. Tem que abrir cabeça, gente. Porque é uma viagem na maionese. Na viagem na maionese, assim, é muito fora daquilo que a gente costuma ver. Então, o que esse espírito fez?
ele foi se preparando e aquele eclodiu, é como um vulcão que tinha que explodir uma hora, e explodiu dessa forma, tá? Aí olha o que ele fala, que bonito. Eu sei que enquanto houver alguém nas trevas, eu terei motivos para lutar, para libertá-los da ignorância em relação ao saber das coisas divinas. Eu sei que não, quando eu não quiser mais servir ao meu ancestral místico, na luz do saber, eu irei servi-los nas trevas da ignorância, mas ele vai sempre servir o seu ancestral místico. E aí, os mestres dizem assim para ele: se o Criador designou um anjo, né, para você tão maravilhoso, para te proporcionar um local de socorro espiritual bem aqui no meio das trevas. Gente, o local que ele estava não era uma colônia, ai, lá nos elevados, no céu, com aquelas coisas mais maravilhosas, né? Não, você lembra que ele foi viajando, vagando dentro das trevas, em zonas sombrias, até que ele achou um lugar seco, ressequido, não tinha nada lá no meio, é como se fosse um olho seco no meio do vale, de um vale trevoso, na região trevosa, e foi ali que ele instalou a sua colônia. Vocês estão entendendo? Não era aquela coisa, não, era lá no meio das trevas. Então ele fala: eu vou lutar, né? E ele fala uma coisa mais bonita ainda. Ele fala, eu vou seguir o que o meu anjo me determinou. Por quê? Eu não posso renunciar à luz, né? Eu estava enganado, né? Antes, o meu projeto de querer levar a luz onde ela já existia. A luz, olha só, a luz só tem sentido se houver as trevas à sua volta. Caso contrário, só acrescentaria mais luz à luz. Agora eu sou feliz. Após 21 mil anos, realizei o meu juramento ao nome sagrado. Finalmente me dignei ante o meu Criador para que no meio das trevas mais escuras brotasse a luz. O que Deus pediu para ele? Que onde o houvessem esquecido, ele levasse o seu nome. Então ele foi lá no meio das trevas, que é onde Deus estava esquecido, onde Deus não era mais sentido. Não faz sentido uma colônia lá no Altíssimo do Altíssimo. Não, ele enfiou a colônia dele mais maravilhosa no meio das trevas. Faz sentido colocar luz onde existem as trevas. Para poder. É ali que mais precisa de iluminação. É onde está escuro. Coloca isso na nossa vida. Faz sentido colocar luz onde tem treva. São aquelas pessoas que mais estão sofridas, lascadas, são as que escutam melhor as palavras dos nossos guias nos atendimentos. Observem isso. As pessoas que mais precisam, que estão mais no escuro, são aquelas que dão mais valor à luz, elas conseguem enxergar melhor a luz. Entende? Então, não pode ser negado ajuda a ninguém. Então, se a pessoa entra no nosso templo com uma roupa escandalosa, vou lembrar de um fato, porque esse fato aconteceu. Nossa, a pessoa entrou com uma roupa que ficou todo mundo chocado. Nossa, onde já se viu que falta de respeito? Sim, é uma falta de respeito. Se aquela pessoa é prostituta e a roupa que ela acha que é adequada, nós vamos expulsar ela de dentro do terreiro por causa da nossa pouquíssima fé, que eu não posso ver uma roupa transparente, que eu me desequilibro. Vocês já pensaram nisso? Então, justamente essas pessoas que precisam de um momento de luz muito maior. E você não vai concordar e você não vai incentivar, mas você não pode proibir aquela pessoa, entende? A gente tem que pensar muito, muito, muito nessas questões aí sim, com muita caridade e entendimento, além das nossas da nossa simples visão do que acontece no dia a dia. E aí, gente, o que acontece?
quando, né, tá tudo instalado ali, ele continua ainda, né, que ele vai falando que ele serve como um dos 77 mil iniciados que juraram fazer derramar por todo o planeta, por todos os povos, raças e religiões. Então ele, inclusive, fala: eu que já passei por todos os povos, por todas as raças, por todas as religiões, se comprometeu a nesse lugar atender todos. Então ali não era algo exclusivo para uma determinada religião. Tanto que vocês vão ver que vai agrupar gente de todas as falanges, de todos os panteões, né? Para trabalhar ali em prol de uma luz dentro das trevas, né? E aí, o que que ele pede? Que Salete, lembram quem é Salete? A sereia encantada, né? A sereia dele, maravilhosa, que era a doutora, né? Que ela seja dirigente desse local. Aí os mestres perguntam, falam, mas você vai renunciar ao comando do lugar que é seu? Ele fala, sim. Ele fala, mas você não se sente preparado para essa missão? Ele fala, sim, eu estou preparado. Mas se alguém que renuncia ao avanço das esferas superiores por minha causa, foi ela. Então eu não posso me afastar, né, do campo de semeadura. Ou seja, eu vou a campo, ele ia a campo. Pois se assim fizer, vou deixar muitos para trás. E aí os guardiões ainda falam: você sabe o que você está renunciando? Ele fala: sim, sim. Mas eu ouvi a voz do silêncio, vocês lembram, né? No momento que ele ouve a voz do silêncio. E essa voz dizia para eu derramar todo o meu amor acumulado desses 21 mil anos entre aqueles que não conheciam as coisas do amor. E também que era para eu semear no solo árido as sementes sagradas da luz do saber. Então, a mim não resta outra alternativa senão me lançar em campo e mergulhar nas trevas. Vocês estão entendendo agora que nem todo espírito que trabalha nas trevas, ele é um espírito atrasado? Olha esse espírito, quem ele é, o que é o poder que ele tem, e ele escolhe trabalhar nas trevas, indo a campo, ou seja, ele sai nas zonas trevosas por aí trabalhando. Na época, não, mas com o nome que a gente conhece hoje, ou da forma que os nossos Exus trabalham. Então, nem todo Exu. Lembra que eu falei para vocês? A gente já trabalhou isso. Existe um processo de se tornar Exu, de espíritos que caem muito, são resgatados, aprendem e são abraçados por uma determinada linha da esquerda e que se comprometem a trabalhar, né, em prol da lei dentro daquela linha. Isso é um caso de Exu, mas nem todo Exu está na mesma situação. Então, eu tenho espíritos que escolhem trabalhar à esquerda, e vocês vão ver nesse outro livro, Tranca-Ruas, foi um deles, que eram espíritos elevadíssimos e que escolheram, por amor, a trabalhar nas trevas. Por que amor? Porque é lá, nas trevas, onde é preciso mais amor. Entende? E para fazer isso, gente, com equilíbrio, é preciso ter ainda mais amor. Porque senão você se perde. Porque o que vê não é feio, não é bonito. Né? Então, os ancestrais, os guardiões, falam para ele: iniciado da estrela da guia, você honra o seu Deus único, seu ancestral e seus símbolos sagrados. Né? Então, você nos honra e honra todo o grande círculo do Oriente Luminoso. Você enobrece sua origem. Por isso, nós o honramos com o título de Cavaleiro da Estrela da Guia. Aí ele fala: mais algum pedido? Ele fala assim: nunca me deixem cair nas trevas da ignorância. Ele trabalha para o ancestral místico da luz do saber. O oposto da luz do saber é as trevas da ignorância. Então ele fala: nunca me deixem cair, pois só assim estarei cumprindo o que a voz me disse no silêncio. E aí eles falam: sim, assim será, cavaleiro. Nós sabemos quando isso poderá acontecer e vamos intervir em seu favor. E ele estava feliz.
se virou e viu Sara também feliz. Se abraçaram, se acalmaram. E ela diz: agora eu vou voltar para o ponto de força do mar, onde eu sou designada, né? E o cavaleiro acompanha ela. Aí ele fala assim, aí o cavaleiro do mar fala assim: agora, cavaleiro da Estrela da Guia, quando você quiser, você pode visitá-lo. Aí ele fala: nossa, mas por que antes eu não podia? Ele fala: não, porque antes era perigoso interferir nessa sua missão, ficar aí vendo a Sara. Agora você pode, você tem total liberdade para ir visitá-la quando quiser. Então eles ficaram felizes, né? E aí nisso eles escutaram uma voz chegando e reconheceram que era Salete, né? A sereia encantada que havia chegado. Ela queria dirigir aquele local. E ela chega feliz, mas ela chega assim, indignada. Por que que você fez isso? Você devia ter aceitado a direção desse jardim celestial. Você já está preparado. Aí ele fala: Salete, me fala, por que que um dia você renunciou às esferas superiores? Aí ela diz: foi por amor, Simas. Você sabe muito bem disso. Aí ele responde: pois eu fiz o mesmo, por amor. Amor a você, a Sara e a todas as outras do mesmo grupo. E aí vocês podem observar que ele já trata todas as mulheres como um grupo de almas que precisam caminhar juntos. Não tem espaço para esse ciúme ou apego. É um grupo de almas que evoluem junto, uns cuidando dos outros, né? Então, aí ele ainda fala: Salete, você se adapta melhor nessa função do que eu. Minha vida está lá fora. Só vem a luz para me refazer dos choques com as trevas. E quando me sinto refeito, mergulho mais uma vez. E todos se abraçaram, né? Foi o abraço, inclusive as duas, Sara e Salete. Foi o abraço afetuoso dos seres que se amam em perfeita harmonia. O amor havia dado seus laços fortes e eternos nelas também. Então, ele ficou ali, né? Eles estavam chorando, com lágrimas nos olhos, né? Se abraçaram. E Salete disse: então, tem uma surpresa. Eu proíbo vocês de olharem, de abrirem seus olhos. Fechem os olhos e vão caminhando comigo. E eles foram caminhando de olhos fechados. E nisso, lentamente, eles começaram a ouvir Salete cantando, entoando um canto sagrado do Grande Oriente Luminoso, que falava sobre o amor das coisas divinas. E aí, se havia algo que admirávamos em Salete, eles dizem, era o seu dom para o canto. E aí, gente, olha que bonitinho. Ela era uma sereia. A sereia faz o quê? Canta. Quem escuta a sereia cantar, vai com ela. Né? É um canto de encanto, de trazer consigo. Então, ela cantava e eles foram caminhando. E quando eles chegaram perto a uma porta, eles escutaram outras vozes, o canto aumentou e muitas outras vozes junto com ela entoavam o mesmo canto, né? Então, Salete não conseguiu cantar mais. O pranto brotou dos seus olhos e ela não conseguia. Nisso, eles se abraçaram e ela disse para eles abrirem os olhos. Quando eles abriram os olhos, estava uma multidão de espíritos amigos à frente deles, né? E aí, o que que aconteceu? Quando lá no Grande Oriente Luminoso eles ficaram sabendo da criação desse local, todos ficaram tão felizes e queriam prestigiar, conhecer e agradecer o Cavaleiro da Estrela da Guia por todo o trabalho que ele fez, né? E ficaram sabendo, inclusive, que Salete seria a líder daquele local, né? Então, por isso que eles estavam ali. Então, Salete, né, depois de conseguir controlar as lágrimas, conseguiu falar, né? Foi vendo todos os rostos amigos, ela estava absorvendo tudo aquilo e caminhou ele, né, o Cavaleiro da Estrela da Guia, caminhou até os seus pais que estavam lá também, o mestre Ram e depois o Cavaleiro do Mar, e todos se abraçaram. Aí chegou no momento em que ninguém mais conseguia falar, ninguém mais conseguia expressar, discursar, agradecer, porque estava todo mundo muito emocionado.
E alguém chegou naquele momento mais especial, que era o velho amigo João de Mina. Lembra do João de Mina? O preto velho que acompanhou, curou, educou, ajudou de tantas formas ele em vida, né? Abraçou ele também e disse: Eu sempre soube que você conseguiria, meu pescador. Obrigado, né? E eles se abraçam ali. Ele se voltou para o seu pai e Olha, disse: Pai, fala. Ele se voltou para o seu pai e disse: Pai, fala por mim. Né, o pai não conseguia, o mestre Han não conseguia. A mãe dele também não conseguiria agradecer e nem discursar. Então, Salete agradeceu, né? Falou da generosidade do Criador, do amor, da amizade, da fé, do saber, da razão e da justiça, da humildade e da caridade. E disse tudo que todos gostariam de falar, mas não conseguiam. E para encerrar, ela disse: Já está tudo organizado, Silas. O Sagrado Coração do Amor Divino será mais uma dependência do Grande Oriente. Ficou decidido que acolheremos aqui os espíritos sofredores que vierem das trevas da ignorância. Cada sede enviará servidores para cá. Teremos servidores oriundos de todas as raças e religiões, tal como você pediu aos guardiões dos mistérios sagrados. E aí, o mestre Ram perguntou, ele falou: Filho meu, você é um grande mestre da luz. Sendo assim, o que você oferecerá a esse local sagrado? Tipo, você vai trabalhar fazendo o que aqui, né? Ele fala, ele pergunta para Salete: Salete, o seu posto aqui vai ter auxílio de guardiões iniciados? Ela fala: sim. E ele sorriu e falou: então eu vou ser mais um deles. Aí Salete pergunta: gostaria de dirigi-los, né, de seu chefe da guarda? Ele falou: não, mas sei de alguém que não vai recusar essa incumbência. Olhou para o pai dele e sorriu. Pronto, meu pai, né? Um dia você vai acreditar que eu realmente o conheço, mas até lá vou ter que te dar muitas provas. Não é mesmo, guardião diretor? E Salete também chama a mãe dele para ser auxiliar dos guardiões. Se vocês não se lembram, gente, o pai dele era o guardião, sim, que eles eram guardas, tá? Eles eram guardas no Templo Dourado. E ele ficou muito tempo trabalhando com um guardião, um guarda, no Templo Dourado, que era esse sim, que era o pai dele, que ainda não podia se revelar, porque ele não estava pronto. Então, o pai dele era chefe da guarda. Então, ele falou: não, então meu pai vai continuar sendo chefe da guarda, vai ser um guardião aqui. É um guardião mesmo, tá, gente? Com todos os conhecimentos, todos os saberes, mas faz a função de guarda, com arma e tudo mais. Ai, do lado de lá tem arma? Tem, gente, tem muitos tipos de armas. Os nossos mentores usam armas, muitos deles. E não vem falar que é só Exu, não, tá? Então, tem mentores que atuam dentro da nossa casa, isso já foi visto por vários médios, que atuam com armas para aprisionar, para paralisar certos espíritos, tá? Ou porque vocês acham que eles vêm amarrados? Tantos e tantos espíritos sofredores, tantos espíritos baderneiros, desordeiros, né? Maldosos, com mais intenções que vem amarrado. São as armas que eles usam, entende? Então, ele falou: não, eu vou ser um guardião, e meu pai vai ser o chefe, e a mãe dele junto. O pai e a mãe dele como chefe da guarda daquele local, né? E aí ficou tudo decidido. Ele seria, então, com toda. Gente, ele criou aquilo, vocês estão entendendo? Junto com o anjo. E ele não quis nem chefiar nem nada. Ele falou: não, eu vou ser um guarda, um guardinha aqui. Pronto, é o que eu vou fazer, estou de boa. E aí, em determinado momento, o João de Mina olha para ele, depois de ver todas aquelas cenas, né? Ele fala assim: Você é um ser estranho, pescador. De vez em quando conquista tesouros imensos, mas não sabe o que fazer com eles. Prefere deixá-los nas mãos de outros para que os dividam. Ele fala: É minha natureza, meu amigo. Olhe como é a sua e verá porque somos tão parecidos. Aí João de Mina concorda, fala: Creio que sim, e talvez seja por isso que nos entendamos tão bem. Aí ele fala: Gostaria de me acompanhar?
Ele fala, sim. Se não me convidasse, eu ia me oferecer para ir com você.